Fala meu nono, Rafael aqui falando. Tô aqui na página 283, né? 282 aqui do livro de vocês, tá? Falar aqui sobre transformação da matéria. Vamos lá aqui. Aqui é muito texto, né? Então eu vou dar uma lidinha de leve e vou explicando aqui. A gente vai trabalhando livro e folhinha sempre, né? Porque visualizar eu acho que é muito melhor, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar é feito de matéria. Essa matéria sofre transformações constantes. Tranquilo. Na natureza, a matéria pode ser encontrada principalmente em 3 estados físicos, tá, galera? Então, os 3 estados físicos aqui nos quais eu posso encontrar matéria: sólido, né? A matéria pode se apresentar para mim no estado líquido, tá? E no estado gasoso. Então a matéria ela pode se apresentar para mim nos 3 estados físicos. Há um 4º estado físico aí, né, que é o plasma. Não sei se vocês já ouviram falar. O plasma é considerado aí o 4º estado físico da matéria, né? Mas para nós aqui, o importante é entendermos esses 3 estados físicos aqui, que provavelmente vocês já estudaram um pouquinho lá atrás, tá? Os estados físicos da matéria estão relacionados ao estado de agregação, né, das moléculas, né, que a constituem. É o seguinte, o sólido, né? Vamos falar da água, né? A água é uma boa substância para a gente analisar quando a gente pensa nos 3 estados físicos, porque a gente consegue presenciar aqui os 3 estados físicos da água, tá? Então a gente consegue ter água. Deixa eu usar minha mesinha aqui para me dar uma estabilidade melhor para desenhar. Então a gente pode ter água sólida, né? Que é o gelo. Né? Nós podemos ter água líquida, né? Que é botar líquido mesmo. E a gente consegue ter aqui água em gás, que na verdade é um vapor, né? A gente tem o vapor da água ali, né? Então a água a gente consegue, todo mundo já viu gelo, água líquida, beleza, todo mundo sabe que a água evapora, né? 100 graus ali, a água tende a evaporar, né? Então você pega a água e coloca numa panela, para ver que ela vai começar a borbulhar, né? O ato de borbulhar já significa que ela está evaporando, né? Você para pensar, tu tem uma panela aqui, ó, né? Tu coloca o fogo aqui, né? Energia aqui, tu começa a transferir, né? E lá no fundo vai chegar uns momentos que lá no fundo vai começar a ter formação de bolha, né? Só que essas bolhas, né? Primeiro, aqui dentro vai ter um processo chamado convecção, né? Que é o quê? Ó, o fogo está aqui embaixo, então aqui embaixo está muito quente, aqui em cima está muito frio. Tá muito frio não, tá mais frio que embaixo, né? Então esse cara que tá muito quente, ele fica mais leve, a densidade dele muda, então ele sobe. E o cara que tá aqui com a temperatura diferente dessa, né? Temperatura inferior, ele desce, né? E aí fica nesse processo cíclico. E aí as bolhas, elas começam a subir, até que elas começam a se desprender, né? E aí a sua panela, né? Então essas bolhas que estão aqui, elas começam a sair, né? Então a sua água ela começa a evaporar, né? Ela passa para o estado de vapor e a água aqui, né, a gente fala aí, usualmente, né, que vai secando, né, porque vai reduzindo ali a quantidade, porque as moléculas vão escapando, elas vão saindo, tá? Então a água, ela é ótima porque a gente consegue visualizar ela aqui nesses 3 estados, né? Aí o que você tem que pensar? Que quando você tem água sólida, que é o gelo, é H2O. A água é H2O, né, mesmo gelo. A água líquida também é H2O. E vapor d'água também é uma H2O. Ou seja, eu não tive uma transformação química, né? Nós não falamos ainda de transformação, falaremos nesse capítulo aí, provavelmente na nossa próxima aula, tá? Mas você tem que entender que é tudo água. Só que eu tenho água sólida, água líquida e água vapor, né? Mas qual é a diferença? Por que elas se comportam diferente, né? E aí o texto aqui ele fala sobre o estado de agregação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Estão relacionados ao estado de agregação, né? Ou seja, o quão próximo as moléculas estão, né? Então, quando a gente tem a água no estado sólido, né? Naquele estado de gelo, eu tenho várias bilhões e bilhões de moléculas de H2O, uma agrupada na outra, né? Isso faz com que a molécula não, mas que a substância água, ela apresente aquela forma rígida para a gente. Todo sólido, as moléculas estão muito agrupadas, né? Por isso que é resistente, é duro, né? Então aqui as minhas moléculas estão muito agrupadas, né? Nesse meu lápis, né? Já no líquido você tem um grau de espaçamento aí, né? As moléculas, elas estão próximas ainda,
mas não tão agrupadas assim. Isso aqui a gente consegue fazer com que a substância ela tenha um grau de fluidez maior, né? Então, quando você tem água líquida, você bota para uma garrafa e tu vai virando ela, a água vai se moldando daquela forma. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, ó, essa panela aqui, vamos encher d'água. Pô, beleza, botamos água aqui. A água vai ter um formato retangular dessa panela que eu desenhei, né? Se eu faço um quadrado, beleza, a minha água vai ter esse formato, né? Ela vai se adequando à forma, né? Se eu coloco ela em um círculo, beleza, ela vai ter o formato do círculo, porque ela vai ocupar esse círculo aqui todo. Diferente se eu pegar um círculo e colocar uma pedra de gelo aqui. Ele não ocupa tudo, ó. Ele vai ter a forma dele ali, fixa, definida, né? A água é isso aqui. Não vai ocupar tudo. Já a água líquida ocupa. Por quê? Porque ela tem um grau de fluidez muito grande, ela derrama, ela se espalha. Se você derramar, né? Perdão. Você derrama ela ali, ela vai se espalhar, né? Por quê? Porque ela é mais fluida, né? Se a gente for parar para pensar aqui, né? Em condução, parar para pensar, isso aqui seria um trem lotado, né? Muita gente, você não consegue se movimentar. Aqui já seria um trem de meio-dia ali, talvez, um metrô de meio-dia, onde você tem gente, mas não tem tanto assim, você tem um grau de espaço ali, né? E no vapor, né, no gás, as moléculas estão totalmente espaçadas, né? Por isso que elas conseguem se desprender com facilidade, né? E o gás, assim como o líquido, ele tende a ter a forma do recipiente, porque o gás ele tende a ocupar aquele recipiente. Então você está com um perfume aí, você entra num elevador, eu vendo o elevador aqui agora, ó. Cara, o seu perfume, ele tende a se espalhar por todo o elevador. Todo mundo que estiver lá dentro, se tiver com um cheiro bastante forte, aí, se usou bastante, cara, ele vai se espalhar por todo ele, né? A gente tem o gás oxigênio, aí você não precisa ficar indo atrás do gás oxigênio, ele está aqui, ele está em movimento, né? Então o gás ele está por aqui, disperso, né? Você não precisa ir num cantinho específico onde está o gás oxigênio, não, ele está em movimento aqui, ó. Por quê? Porque é totalmente desprendido. Né? Então aqui, de novo, né, estado de agregação vai ser o quão próximo as moléculas estão. No sólido eu tenho moléculas muito agrupadas, no líquido vamos dizer que são moléculas levemente agrupadas, e no gás, o gás vem de caos, do grego, né? Se não me engano agora, não lembro agora se é grego ou latim, acho que é grego mesmo, agora não sei também, né? Perdi, me esqueci aqui, me escapou. Mas o significado de gás é isso, é caos. Né, vem de caos. Por quê? Porque é tudo desordenado, as moléculas estão totalmente despresas umas das outras, se movimentando cada uma para um lugar, cada uma para um lado, né? Tá? Então o estado de agregação é isso, é o quão próximo as moléculas estão. Então aqui ele mostra a água no estado gasoso, as moléculas totalmente espaçadas, tá? No sólido, né, as moléculas já estão agrupadas. No líquido você já tem um grau ali de dispersão muito grande, tá? Mas não tão grande quanto o gás é claro, né? Então aqui a gente tem um grau de fluidez. No sólido já é uma coisa mais rígida, tá? E no gás é totalmente disperso uma da outra, tá? Aí você pensa comigo aqui, ó. Quando a gente pensa, né, nos três estados físicos, né, a gente está falando de sólido, líquido e gasoso, né? Bom, se você tem o gelo aqui, o que você precisa para o seu gelo e para o estado líquido? Aumentar a temperatura, né? Então você aumenta a temperatura, ele vem para o líquido. E aí do líquido tu quer ir para o vapor, tu aumenta ainda mais a temperatura. Então, nesse sentido aqui, a temperatura, né, o aumento da temperatura vai favorecer aí a mudança de estado físico. Então, aumento Por quê, né? Porque quando você começa a aumentar a temperatura, as moléculas elas tendem a vibrar, né? Então tem uma molécula aqui, eu começo a fornecer energia para ela, ela tende a começar a tremer. E ela vai vibrando, né? E essa vibração vai fazendo que uma se afaste da outra, né? E elas vão vibrando aqui, ó. E quanto mais energia você coloca, mais ela vai vibrando, mais ela vai se afastando, né? Então aqui ela está muito agrupada, beleza, tu aqueceu, ela vai se afastando, vai para o líquido. Tu aquece mais, elas vão se afastar ainda mais, vai para o estado gasoso, tá? Então em contrapartida aqui, ó, se do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso eu consigo obter isso com aumento de temperatura, né? A gente pode pensar que a redução da temperatura, né? Então a temperatura reduz, eu vou ter do gasoso para o líquido. A temperatura reduz ainda mais, então eu vou do líquido para o sólido. Então esse sentido aqui, redução de temperatura.
Porque quando a temperatura cai, as moléculas começam a parar de vibrar. Então as moléculas que vibravam muito já começam a vibrar um pouco mais, né? Então elas conseguem se aproximar um pouco mais, né? E aí você vai reduzindo a temperatura, né? E ela está vibrando bem menos, né? E até o momento em que não há vibração, né? A temperatura reduziu o suficiente para que não vibre aí, para que não tenha vibração. E aí a gente consegue ter o estado sólido novamente, tá? Então a redução da temperatura favorece isso, né? Uma forma de você visualizar isso aqui é quando você pega uma garrafa ou um copo mesmo d'água, né? Pega um copo d'água aqui, ó, coloca uma água gelada aqui. A temperatura aqui dentro está gelada, aqui de fora não, né? Então, mas eu tenho moléculas de água aqui, ó. Eu tenho água aqui na minha atmosfera, né? Quando a gente fala da umidade, a umidade é o quê? É a água no ar. Então eu tenho moléculas aqui do lado de fora do copo, né? À medida que essas moléculas elas vão encostando na parede do copo, que agora está gelado, porque a minha água aqui dentro está gelada, a temperatura dessa molécula aqui do lado de fora ela vai caindo, vai reduzindo a vibração dela. Não, caramba, vai reduzindo a vibração. Vai reduzindo a vibração, isso aí, falei certo. Vai reduzindo a vibração dela até que ela chegue no estado líquido, né? E aí você tem a sensação que a tua garrafa ali, né, o teu copo d'água, começou a suar, né? A gente fala assim, caramba, tá suando aqui, né, ao redor. Mas de onde vem essa água aqui ao redor? Não tá vazando a água do copo, a água do copo não tá saindo, não. É a água da atmosfera aqui que tá migrando para cá e tá passando de gás, de vapor, né, para líquido. E se a temperatura cair ainda mais, isso aqui pode virar o gelo, né? Nosso gelo, que é a nossa água sólida. Tá? Por quê? Porque as moléculas vão deixando de vibrar, né? Outro exemplo isso aqui do nosso cotidiano é aquele esquema, né? Em épocas muito frias, né? De manhã, quando sai de casa ali, o vidro do carro geralmente está com um monte de gotícula de água, né? Então você tem o vidro do carro aqui, né? Vou fazer um carro tosco aqui mesmo, tá? E aí você tem a janela aqui, ó. Você tem essa aqui também, né? E aqui fora você tem as moléculas de água aí no estado de vapor, né? E aí elas vão de encontro aqui ao vidro, né? E tá tudo gelado, porque de madrugada a temperatura vai cair ainda mais, então ela vai entrar em contato com essa superfície aqui que vai estar extremamente gelada, e aí ela vai para o estado líquido, tá bom? Ela vai reduzindo a vibração dela ali, ela vai começar a se aglomerar, tá? Então a gente vai ter do gasoso para o líquido, tranquilo? Né? Isso daqui eu estou falando da temperatura, né? E a pressão, ela favorece isso também, né? Aumento de pressão. Quando eu tenho pressão, o que é uma pressão, né? Você ainda vai aprender isso daí. Mas matematicamente falando, pressão é uma força sendo exercida sobre uma área. Então você tem uma área ali e tem uma força agindo sobre isso, né? Então se eu tenho moléculas aqui, estão separadas, e eu coloco uma força aqui, uma pressão, eu vou agrupar isso. Se eu agrupo isso, agrupar é sólido, né? Agrupar é sólido. Então, quanto mais eu vou aumentando a pressão, mais eu vou solidificando o cara, né? Se eu for diminuindo a pressão, esse cara ele tende a se expandir. E aí ele vai indo para o estado gasoso, para o estado líquido. Então, a pressão também vai influenciar bastante, tá? Então, aqui eu tenho aumento de temperatura, ou posso dizer que tenho redução de pressão. Posso ter também, né? E eu fui botar redução de pressão, tá? E aqui eu tenho redução de temperatura, ou eu posso ter um aumento de pressão. Porque quando eu pressiono alguma coisa, né, eu estou colocando uma força ali, né? Então eu estou agrupando ainda mais. E muito agrupado é sólido, levemente agrupado é líquido e pouco agrupado é gasoso. Então se eu aumento a pressão, eu estou favorecendo a formação de sólido, né? Se eu estou reduzindo a pressão, eu estou favorecendo a formação de gás ou formação de líquido ali, tá bom? Então, dois fatores aí, duas variáveis importantes aí na transformação da matéria, tá? Temperatura e pressão. Beleza? Aqui nesse trecho é disso que ele vai falar, e aí ele vai falar das transformações aqui, tá? Das transformações físicas, né? Então aqui, entende uma coisa, deixa eu pegar uma outra folhinha para ficar bem bacana aqui, Eu tenho então, né, a transformação de sólido para líquido e de para vapor, para gasoso, né? Gasoso, tá? Sistema gasoso. Do sólido para o líquido, a gente chama de fusão.
Tá? Então o cara está sólido, ele vai para um estado líquido, ele passou por um processo de fusão. E do líquido para o gás, nós temos um processo chamado vaporização. A vaporização, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Vou escrever aqui. Pode ser evaporação, tá? Ou ebulição. Tá? Evaporação. Evaporação é algo que ocorre de forma espontânea, né? Nós dizemos aqui que não tem formação de bolha. Então, por exemplo, uma poça d'água, né? Cara, em dias muito quentes, aquilo ali vai evaporar. Eu não preciso aquecer aquela água, espontaneamente vai evaporar. E eu não tive formação de bolha naquele processo, né? É só você esperar, isso é um processo mais demorado, né? A água na sua roupa, por exemplo, você lavou a sua roupa, botou no varal, tem água ali, né? Na sua roupa. Mas com o tempo você vai deixando secando e essa água ela vai evaporar. Esse é um processo espontâneo, eu não vou precisar induzir isso. Isso vai acontecer, tá? Simplesmente com a minha temperatura aqui, né? Sei lá, nossa temperatura ambiente aí fica em torno de 25 graus Celsius, né? Tá? A gente está no Rio de Janeiro aqui, a gente sabe que isso aqui é um pouquinho mais elevado. Mas enfim, nossa temperatura ambiente aqui na química e na física, quando a gente fala de temperatura ambiente, a gente considera isso aqui. Tá? Então, a evaporação vai ocorrer de forma espontânea. A ebulição não. A ebulição, eu preciso da formação de bolhas. Isso aqui eu vou induzir, né? Isso aqui é quando você pega a água e tu coloca na panela, e aí você coloca o fogo. Ah, beleza, vai começar a ter formação de bolhas aqui. Lembra que eu falei? Começa lá embaixo, essas bolhas vão subindo até que elas são lançadas para a atmosfera, né? Em vapor, né? Isso é ebulição. Então, uma forma de a gente simplificar isso é assim: evaporação, não há formação de bolhas. A letra tá feia, mas eu estou escrevendo mais para simbolizar, tá? A formação de bolhas. E ebulição? A formação de bolhas. Tá bom? Então, vaporização eu tenho dois tipos, evaporação e ebulição, né? Posso induzir, né? Aqueço, né? No caso da água, 100 graus Celsius. A água bateu 100 graus, cara, começa a passar para o estado de vapor, tá? Ou então isso aqui pode ser espontâneo, né? Por evaporação, né? A gente só espera ali que a água vai evaporar, tá bom? Então eu tenho do sólido para o líquido fusão, do líquido para o gasoso vaporização, né? Eu tenho esse processo aqui do gasoso para o líquido, que é a liquefação, né? Condensação, perdão, tá? Vai ser condensação esse processo aqui, a água vai condensar, né? E do líquido para o sólido, eu tenho solidificação. Não vou escrever porque vai ficar muito bagunçado aqui, mas ele fala disso aqui para você, tá? Então, ó, deixa eu achar certinho, porque o meu desenho tá diferente, né? Eu quero do sólido para o líquido. Ó, tá aqui, ó, do sólido para o líquido. Eu tenho fusão, tá bom? Aí tô no líquido. Do líquido para o gás eu tenho vaporização, que vai se dividir em evaporação e ebulição. Aí eu tô no gás, né? Aí do gás eu posso voltar, né? Do gás para o líquido eu tenho condensação, tá? Do líquido para o sólido eu tenho solidificação, tá bom? E do gás para o sólido, ou do sólido para o gás, eu tenho um processo chamado sublimação, tá? Ou ressublimação, né? A gente pode chamar de sublimação nos dois sentidos, ou do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Isso daqui, por exemplo, iodo, né? Iodo é um sólido. E eu não vejo iodo líquido. O iodo ele evapora, né? Eu posso ver uma solução de iodo. Que aí eu pego o iodo, coloco em água ali, coloco num líquido qualquer e faço uma solução, né? Mas o solução ele é um sólido que ele vai evaporar. Quer ver um outro que está no seu dia a dia aí, talvez a sua mãe conheça, a sua avó? É a naftalina. Naftalina é uma bolinha branca, né, que antigamente se colocava em gavetas, em armários, né? A naftalina, você não vai ver ela no estado líquido, ela já vai direto para o estado de vapor. Outro que não vai ter estado líquido, né, vai ser o gelo seco. Gelo seco também não vai ter, né? Ele vai passar desse processo de sólido para gás, porque gelo seco é CO2, né? Sólido, né?
Então ele vai passar desse estado de sólido para gás ali, você não vai ver ele líquido, tá? E aí ele vai falando disso aqui, ó, evaporação ocorre em temperatura ambiente por aquecimento longo. É o que acontece com as roupas que secam em varal, tá? Você pode botar esse complemento aqui, ó, não há formação de bolhas, tá? Ebulição, né, ocorre de forma turbulenta com formação de bolhas, tá vendo? Quando a substância atinge seu ponto de ebulição, porque cada substância vai ter um ponto de ebulição, né? O da água 100 graus Celsius, né? A água evapora 100, né? Você quer ver? Só para a gente elucidar aqui, por exemplo, a água congela 0 graus Celsius. O álcool, né? Você pode botar ele no congelador que ele não vai congelar, porque, se não me engano, ele é menos 40 graus que ele tem que estar para ele congelar. Então, se tu pegar o álcool e colocar uma garrafa de álcool no congelador, não vai congelar como a água, né? A água vai congelar no congelador. O álcool não. Por quê? Porque a fusão dele é diferente, né? A água evapora a 100 graus. Se não me engano, o álcool a 80. Ele é muito volátil, né? Tanto que se você deixar uma garrafa de álcool aberta, ele vai evaporar muito mais rápido que água, né? Então tu deixa aqui, ó, o álcool. Ele está aberto aqui e eu tenho a água. Quem vai evaporar primeiro? Esse cara aqui, né? Porque ponto de ebulição dele é muito menor, né? Então cada substância vai ter seu ponto de fusão, né? Você pega o açúcar, por exemplo, você quer caramelizar o açúcar, né? Eu não sei aqui de cabeça o ponto de fusão do açúcar, né? Fusão do sólido para o líquido, né? Mas se você pegar o açúcar, colocar numa panela e aquecer no fogão, o açúcar ele vai passar do sólido para o líquido. Ele vai passar por esse processo de fusão aqui. Você não consegue fazer isso com sal de cozinha, por exemplo, né? O sal você não consegue fazer isso. O sal, pelo que eu lembro, ele está em torno de 800 graus, o processo de fusão dele, né? Óleo da água, 0. Por isso que a água a gente consegue ver, né? A gente consegue atingir aqui 0 graus tranquilamente, a gente consegue atingir os 100 graus tranquilamente. A gente não consegue atingir 800 graus tranquilamente, né? É diferente, tá? A gente precisa de condições muito específicas aqui, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, né? Ele tem um processo de calefação que eu quase esqueci de falar, que é aquele processo em que ele muda de estado muito rápido. Você quer ver calefação? Você pega uma panela muito quente, você dá uma borrifada de água, você vai ver que na hora vai bater e vai evaporar, né? É esse processo acelerado que é o calefação, tá bom? Então foi essa a nossa aula de transformação da matéria. Qualquer coisa me chamem aí e tamo junto sempre.